Eu sou o Dr. Luiz Rasante, sou médico e, como já foi falado, trabalho com clínica médica, homeopatia, antroposofia, medicina chinesa e acupuntura e também com medicina quântica, que é uma medicina bem moderna que nós estamos agora tendo contato com ela e o futuro vai ser sobre medicina quântica. Hoje eu vou falar para vocês sobre homeopatia, que é uma medicina fantástica, quântica também, porque já se usava isso no século XVIII. Quem desenvolveu a homeopatia foi um médico alemão, Samuel Hahnemann, e ele era médico e não se conformava com a medicina da época, do século XVIII, que era uma medicina que não tinha o que nós temos hoje na medicina alopática, cirurgias e a quantidade de medicamentos que podem ajudar muito as pessoas. E como ele não se conformava com essa medicina, ele era muito inteligente, era um ariano que tinha uma cabeça enorme, falava 12 línguas, ele era uma pessoa assim muito especial. Então ele largou a medicina na época e começou a fazer traduções de livros científicos, de trabalhos científicos, médicos na época, né? E dentre esses trabalhos científicos que ele estava fazendo as traduções, ele acabou entrando em contato com um desses trabalhos que a pessoa falava que tratava uma doença que era muito comum na época, que era malária, né? E se tratava com quinino, que é uma árvore, uma planta, e por conta disso ele começou a estudar isso e acabou experimentando tomar o quinino, porque esse trabalho que ele descobriu falava que às vezes o próprio quinino acabava gerando sintomas como se fossem da malária, com as febres do jeito que vinha a malária, com as dores no corpo. E ele mesmo experimentou em si mesmo ingerir então o quinino em doses diárias, e ele acabou fazendo todos os sintomas da malária, exatamente como era a malária, com as febres, com as dores no corpo, com todo a sudorese, com todos os sintomas. Isso despertou alguma coisa nele que ele, pela intuição e pela inteligência que ele tinha, ele pensou que se ele fosse diluindo isso que ele achou nos estudos que ele tinha feito, que esse médico falou que diluindo a quinina minimizava esses sintomas no paciente que estava sendo tratado. Então ele pegou e começou a diluir, e essa diluição a que nós usamos aqui no Brasil da homeopatia é uma diluição centesimal. Isso vou explicar para vocês. Você pega 99 ml de um solvente, que pode ser, vamos dizer, soro fisiológico, e agora se usa álcool, que é para não ter bactérias, não ter uma proliferação dentro desse líquido, e você põe 1 ml, 99 do solvente, e 1 ml daquilo que você está querendo fazer o medicamento homeopático. O medicamento homeopático pode ser feito com minerais, com vegetais ou com compostos animais também. Então, por exemplo, um mineral, silícia. É muito utilizada a silícia para uma série de tratamentos que nós fazemos. Dos vegetais, tem muitos, né? Beladona, tem vários tipos de medicamentos que são feitos através de vegetais, a grande maioria dele. E alguns compostos animais também. Venenos de cobra, por exemplo, são muito usados como medicamento, né? Tem alguns venenos de cobra, não vou falar os nomes aqui, mas tem alguns venenos de cobra que também são muito utilizados como medicamentos dessa maneira que nós falamos. Os telefones de contato estão aqui.
Se vocês quiserem informações, o fixo é 11 4229 3366 e o WhatsApp lá da clínica é 11 9668 10 12 10 22 30, desculpe. 966 810 22 30. Esse é o WhatsApp. E aí vocês podem entrar em contato se vocês quiserem uma consulta, uma orientação. Eu atendo em São Paulo e atendo também em São Caetano do Sul, que eu sou de lá, mas atendo aqui pertinho aqui da Rádio Vibe Mundial, aqui na rua Itapeva. E então eu tive muita sorte porque eu primeiro estudei antroposofia, que é a medicina homeopática também, do Rudolf Steiner, que aqui no Brasil é representado por uma farmácia que é pela uma empresa que é a Veleda do Brasil. E através da antroposofia, quando eu estudei antroposofia, eu entendi que eles faziam uma diluição diferente dessa que eu falei para vocês da homeopatia, que é centesimal, eles faziam uma que é decimal. Então os medicamentos, a maior parte dos medicamentos da antroposofia são diluídos 9 ml de solvente, 1 ml do soluto, daquilo que vai se usar para fazer o medicamento, em 9 ml do solvente, 9 ml do solvente. Então, por conta dessa necessidade de entendimento como que isso acontecia, eu fui fazer uma pós-graduação com o Dr. Marcelo Pustiglione, Dr. Renan Ruiz, e foi muito produtivo, porque foi uma pós-graduação bem longa, de 3 anos, e eu consegui entender muito bem como que a homeopatia funciona, e tratei meus filhos todos com homeopatia, meus netos todos com homeopatia, e com alopatia também, porque a grande questão é homeopatia ou alopatia? As duas. Na realidade tem que se trabalhar as duas. A vantagem de ter ido para esse curso que eu fui é que nesse curso o professor Marcelo falava que poderíamos utilizar a homeopatia, mas quando necessário poderíamos utilizar a alopatia junto também. E eu fiz isso a vida inteira, então, porque os medicamentos alopáticos são muito importantes, né? Os antibióticos, depois da descoberta dos antibióticos, muitas das doenças que eram consideradas incuráveis, como a tuberculose no passado, como várias outras doenças, acabaram sendo erradicadas, né? Então é muito importante que utilizemos então aquilo que for necessário da medicina dita alopática, né, que trata o paciente com um medicamento que é o contrário daquilo que ele tem, vai ser sempre um né, um anti-inflamatório, um antibiótico que é anti-vida, e a homeopatia trata por igualdade, você acaba dando para o paciente, é igualdade, você acaba dando para o paciente aquilo que teoricamente causaria os sintomas que ele está tendo, só que de uma maneira diluída e dinamizada. Agora, o dinamizado é um processo muito interessante que antes era feito manualmente e agora se faz isso com equipamentos, né? Mas o manualmente era assim, pegava-se um tubo de ensaio e colocava-se lá dentro então esse soluto e o solvente nessas dinamizações, nessas concentrações que nós acabamos de explicar aqui, de explanar para vocês, e aquilo era feito um movimento de agitação nesse frasco, com umas batidas, e normalmente se fazia isso na época com um livro, né? Pegava-se um livro e batia o tubo de ensaio nesse livro. Para quê? Para a energia que estava contida ali naquele medicamento que estava sendo utilizado, dissolvido naquele soluto que estava sendo utilizado com aquele solvente, para que essa energia dessa batida, a energia daquilo que foi utilizado, se dissolvesse dentro do líquido que estava lá. Isso é fantástico porque já foi comprovado que fazendo-se
esse processo de dinamização em alguns frascos e em outros não, é possível se detectar que alguns ficaram com a energia do medicamento lá e os outros não ficaram. Então vocês imaginem que isso foi uma coisa fantástica para ter sido descoberta na época que foi, que só se tinha uma alopatia, que era muito ruim na época, porque é isso que eu acabei de explicar para vocês, que não tínhamos conhecimento ainda dos antibióticos, das vacinas. Então era um processo terrível que utilizava-se algumas técnicas, algumas práticas para tentar ajudar as pessoas, que acabavam piorando, porque essas práticas consistiam em fazer diarreicos, que fazia com que a pessoa tivesse diarreias e vômitos, que eles achavam que fazendo dessa maneira, isso estou falando da alopatia da época lá do final da Idade Média lá, né, no século XVIII. E o paciente às vezes ficava tão debilitado com esse tratamento que ele acabava indo a óbito, e ainda o pessoal falava que morreu curado porque já tinha sido tratado e aí não resistiu, mas estava curado já, por isso que quando morreu já estava curado. Isso era uma ideia que se tinha nessa época. Então vocês imaginam que o Hahnemann, quando passou a vivenciar tudo isso, todas essas técnicas que eram utilizadas, ele então desistiu dessa medicina e passou a ser um tradutor desses trabalhos médicos, né, por conta dessa medicina tão ruim. Se vocês precisarem falar, então, com consultório, o telefone fixo meu é 11 4229 3366 e o telefone WhatsApp é 11 também, 966 810 2230. E eu sou o Dr. Luiz Rasante, estou falando sobre homeopatia e trabalho com essas medicinas, né? Homeopatia, antroposofia, com essas especializações, homeopatia, antroposofia, medicina chinesa e acupuntura e medicina quântica também. A medicina chinesa tem muitas semelhanças com a homeopatia em termos de diversos aspectos, principalmente em horários de funcionamento dos órgãos. Tem uma concepção que nós falamos que é um relógio biológico que nós temos no corpo, que nós funcionamos com o dia e a noite, né? Na medicina chinesa nós falamos que o dia tem a energia do sol, que é o yang, e isso faz nós despertarmos do estado que estávamos, que é o estado da energia da noite, que é o yin, como se o yang fosse o calor, a luz, e o yin fosse o escuro, o frio. E quando esse ciclo que nós temos, né, de dia e de noite, é o ciclo que nos faz ficar equilibrados e saudáveis, né? Então, existem alguns horários, por exemplo, de funcionamento de órgãos. Por esse motivo, os órgãos da digestão funcionam basicamente na parte da manhã. Então, é por isso que a alimentação na parte da manhã é muito importante, porque isso faz com que os alimentos sejam melhor absorvidos, por conta disso, porque a energia passa pelo estômago das 7 até as 9 horas da manhã. Por isso que tem um ditado que fala que a primeira refeição tem que ser de rei, segunda de príncipe, terceira de mendigo, porque à noite praticamente já a energia foi absorvida. Então devemos ter uma refeição noturna muito leve, baseada praticamente em água quente. Nós falamos ou chá com torradas ou caldos, para que esse processo da digestão então não fique atrapalhando o sono durante a noite, né? Então meus telefones de contato são fixo 11 4229 3366
e o telefone WhatsApp, ou para se mandar mensagem por WhatsApp, 11 9 66 810 2230. Eu sou o Dr. Luiz Rasante e trabalho com as medicinas, com clínica médica e com as medicinas que são baseadas em energia, como a antroposofia, a homeopatia, a medicina chinesa e a acupuntura e a medicina quântica. Então, estamos aqui falando hoje da homeopatia, de que maneira que isso pode ajudar. E tem um princípio básico da homeopatia que é muito importante, que são os 4 pilares principais da homeopatia, que sempre foi feito a experiência com os medicamentos homeopáticos em homem são, não numa pessoa doente, porque é diferente você fazer o experimento numa pessoa que está com saúde. Existe a lei dos semelhantes, que você dá um medicamento homeopático semelhante àqueles sintomas que o paciente vem sentindo, e essa é a lei dos semelhantes, que é o segundo pilar aí da homeopatia. O terceiro pilar são doses mínimas. Então as doses são muito, muito pequenas que se dão desses medicamentos. Às vezes pode ser utilizados em gotas, ou também pode ser utilizado em glóbulos de sacarose, que são onde as gotas foram depositadas. E o quarto pilar é um que representa o medicamento tem que ser único, tem que se descobrir o remédio que é chamado remédio de fundo da homeopatia daquele paciente. Então, dependendo dos sintomas que a pessoa tem, se nós conseguirmos chegar nesse medicamento de fundo, que é o medicamento que a pessoa está precisando, a cura vai ser completa e rápida, vai ser muito rápida mesmo. Existe um outro conceito, são muitas teorias que tem da homeopatia, que falam que nós temos predisposições, que são chamadas de tendências ou de terrenos, e essas predisposições elas variam de pessoa para pessoa. Então a pessoa pode ter uma predisposição a fazer uma manifestação que nós chamamos de psora, um segundo tipo se chama psicose e um terceiro tipo sifilinismo, que é muito parecido com a doença da sífilis, mas não tem nada a ver com a doença da sífilis. Na psora, se formos falar de um problema, por exemplo, de pele que a pessoa possa desenvolver, vai ser uma vermelhidão, uma inflamação, tudo é baseado na inflamação. Uma inflamação que deixa só com vermelhidão e sem modificar muito a pele. Isso pode acontecer externamente, na parte externa do corpo, ou pode acontecer internamente através de órgãos, de esôfago, de estômago, de mucosas internas, de pele interna. E tem um segundo tipo que nós chamamos de psicose, que é uma forma do organismo apresentar essa inflamação, essa modificação, e na psicose existe uma proliferação de tecido, ou seja, falando assim em termos mais fáceis de entender, formação de verrugas ou de nódulos benignos, nada de malignidade nesse sentido. Isso pode acontecer também a nível de estômago, a nível de intestino, onde em cirurgia são retirados às vezes lá pólipos, que são verrugas que foram formadas lá no estômago, no intestino, que vêm com um aspecto que não é diferenciado de benignidade ou malignidade ao olho nu, e depois na biópsia, no microscópio, acaba se vendo que tem uma característica de benignidade ou de malignidade. E um terceiro tipo que é chamado de sifilinismo, como já falei, não tem a ver com a doença da sífilis, mas é que a característica dessa reação do organismo é fazer umas ulcerações, uma perda de continuidade do tecido, né, fazendo
feridas ou ulcerações. Isso pode acontecer em qualquer lugar do corpo com hemorragias. Isso pode ser, por exemplo, tem muitas pessoas que acabam fazendo perfuração de estômago, perfuração de intestino, de uma forma que não tinha malignidade, mas é uma forma de reação do organismo, que nós estamos falando dessas tendências, né, que é o tipo de reação. E com a homeopatia nós conseguimos, às vezes, reverter, fazer o ciclo voltar para trás. Uma pessoa que já teve hemorragia, a gente consegue fazer voltar para trás, a ponto de, a hora que ela estiver quase no processo de cura, ela vai deixar de fazer essas ulcerações e vai deixar de fazer as verrucosidades que ela estava desenvolvendo, e pode desenvolver apenas uma leve inflamação do tecido e depois a cura completa. Esse é um processo que é muito utilizado na homeopatia, com os medicamentos e com a observação, que hoje nós temos a facilidade de podermos pedir exames complementares, como endoscopia, para ver como que está o processo, para ver se já tem uma melhora de todos esses sentidos, ou exames mais apurados. Hoje tem essa facilidade de que podemos pedir uma ressonância magnética, uma tomografia. E além desses 3 modos aí das tendências dos terrenos, né, depois disso é que vem um outro processo que é chamado de tuberculinismo, que não tem a ver com a tuberculose, mas tem a ver com o processo, com o jeito, com sintomas parecidos como eram os da doença da tuberculose. E depois vem o cancerinismo. Então vocês vejam que para uma pessoa chegar a ter o processo de câncer, ela teve que passar por todos esses processos que nós falamos de reações, de tendências a ir fazendo as reações, até chegar nesse ponto que a pessoa acaba desenvolvendo lá uma alteração tecidual de uma forma que já não é mais benigna, que é uma forma maligna. E vocês vejam que mesmo um paciente que teve que fazer todos esses processos, é possível fazer o retornar. Bom, quero agradecer vocês pela audiência, e mandem as questões que vocês estão precisando mandar. Meus telefones então são fixo 42293366, sempre 011, ou o WhatsApp é 11 9668110 2230. Muito agradecido pela vossa audiência e obrigado a todos que nos acompanharam também. Grande abraço.